Deputado, o senhor foi eleito na sua estreia eleitoral em 2014 com mais de 12 mil votos e reeleito no ano passado, sendo campeão de votos com mais de 47 mil votos dos eleitores capixabas. Isso é uma grande aprovação, não é mesmo? Eu acredito que sim, que essa diferença, né, da votação da primeira eleição para a reeleição, eu julgo que isso foi uma resposta da sociedade ao meu trabalho. Uma vez que eu não fiz uma campanha de alta visibilidade, com apoio de prefeitos, nada disso, tive apoio, né, dessas lideranças, de ninguém. Então, assim, foi uma resposta mesmo ao meu trabalho. Então, assim, é muito gratificante isso, né? Saber que uma parte da sociedade ela acompanha, ela quer uma política séria, transparente, republicana, né? Coadunada com os interesses da sociedade e, ao mesmo tempo, com o arcabouço legal né, que reja a política brasileira. Então, eu fico muito feliz com esse resultado e eu acho que foi uma resposta ao nosso trabalho, sim. O senhor falou que não teve uma campanha de reeleição com apoio e participação de grandes lideranças, né, lideranças inclusive tradicionais. E há quem diga, inclusive, que Sérgio Magés, que é um político que não faz parte de grupo político. Olha só, é muito difícil, assim, às vezes, as pessoas até às vezes me chamam de lobo solitário na política e tal. Eu acho que é muito difícil no quadro político hoje você ter pessoas que pensam uma política como eu penso, né? Assim, então, eu não me interessa fazer parte de grupos, né, que às vezes se formam por interesses, né? Sejam eles por interesses partidários, por interesses individuais, por interesses às vezes não tão republicanos. Então, assim, essa é uma coisa que realmente não me interessa, mas eu adoraria que tivesse muitas pessoas pensando a política como eu penso, assim, pensando a política, que é uma forma difícil, né, assim, uma nova forma de fazer política, né, sem essa questão das trocas, sem essa questão de apadrinhamento, sem essa questão que às vezes o que eu lastimo muito nos partidos políticos, inclusive, é que às vezes, e a gente vai talvez perceber isso novamente na próxima eleição, que às vezes as disputas políticas elas são disputa por poder e não disputa por um projeto novo, por uma nova forma de conduzir a vida política. A gente observa, por exemplo, entra governo, sai governo, e você nota que as diferenças são relativamente pequenas. Não há assim, passa um governo e você fala assim, olha, houve uma grande transformação naquilo que a sociedade tanto condena, às vezes, né, de apadrinhamento e não sei mais o quê. Porque assim, falta essa visão da gente pensar a política sobre uma nova ótica, né? E a política como ela deveria ser. Então, às vezes eu tenho realmente dificuldade de formar grupos, porque os meus interesses talvez são muito diversos daqueles de uma boa parte das pessoas. Deputado, o senhor responde a processo na Corregedoria da Casa e eu gostaria de saber se esses processos, um deles, inclusive, motivado pela sua opinião contrária a um projeto que foi aprovado na Casa sobre a criação de cargos comissionados no Ministério Público. Responder um processo faz, em algum momento, o senhor repensar a sua atuação parlamentar? De forma nenhuma. Na verdade, eu ainda nem estou respondendo, porque eu sequer fui notificado. É curioso isso, né? Mas tem um processo em andamento aqui. E olha só, eu acho isso de um absurdo tão grande, né? Você imagina, assim, primeiro que eu não disse nada que fosse um absurdo. Segundo, eu posso contar com a questão da imunidade parlamentar, que me é garantida tanto pela Constituição Estadual quanto pela Constituição Federal. Mas isso de forma nenhuma me faz recuar dos meus objetivos, da minha forma de pensar a política, da forma com que eu critico as relações entre instituições, poderes, etc. Então, assim, de forma nenhuma, eu tenho certeza que esses processos eles têm como pano de fundo a intenção de me calar de alguma forma, né, de me coagir, mas eu não me sinto intimidado e vou continuar com minha conduta como sempre foi. O
O senhor foi eleito pela primeira vez, né, na sua estreia eleitoral, pelo PSDB. Depois o senhor migrou para o PSB do governador Renato Casagrande, mas o senhor não é exatamente um deputado estadual da base do governo Casagrande. Então, aí vem essa questão que a gente estava falando anteriormente, né, de você formar grupos na política e tal. Porque, assim, olha, você pertence a um partido, é óbvio que aí tem toda a questão, olha, se você pertence a um partido, tem uma forma de conduzir, etc. Mas antes disso, você tem um compromisso com a sociedade. Então, assim, eu fui eleito com 47 mil votos, né, o deputado mais votado da última eleição, e a minha primeira preocupação é de dar uma resposta à sociedade, a essas pessoas que confiam no meu trabalho e dentro daquilo que é constitucional, dentro daquilo que é transparente, que é ético, né? Então, a minha conduta em relação ao governo é uma conduta de independência. Assim, sempre que o governo envia para cá projetos que eu considero projetos que realmente são importantes para a sociedade enfim, eu apoio, voto a favor e tal. Agora, quando eu considero que isso vai na contramão daquilo que a sociedade espera, daquilo que deveria ser o constitucional, o ético, eu não tenho o menor constrangimento de votar contra e de criticar. Por exemplo, a questão dos 25% obrigatória à educação, né? Então, assim, mas Jéssica votou contra a LDO, né? Provavelmente vou votar contra o orçamento também, porque o orçamento vai vir novamente com essa ilegalidade, ou seja, né, do governo estar usando o dinheiro dos 25% obrigatórios para o MDE, né, para a manutenção e desenvolvimento da educação, com pensões e aposentados. Então, assim, eu não vou abrir mão, assim, então, como no governo passado eu era contra, eu criticava, agora porque é meu governo eu mudei de opinião. Continuo errado, continuo inconstitucional, mas agora porque é meu governo, no sentido de ser do mesmo partido, então não tem como, você tem que ter uma coerência, né? Você tem que se pautar também para além, né, do republicanismo, da constitucionalidade, você tem que se pautar pela uma coerência. Você não pode ter uma hora você tem uma opinião, outra hora você tem outra, de acordo com o tipo de governo que tem. É contra isso que eu luto, né, contra esse tipo de política estranha que existe muitas vezes no Brasil. O senhor acha que partido ainda tem ideologia? Olha, atualmente a maioria dos partidos se nivelam muito por baixo, eu acho, assim, a ponto da população não conseguir reconhecer diferenças consideráveis entre os partidos. Fica uma coisa hoje, né, de esquerda, de direita, que as pessoas nem sabem direito do que elas estão falando. É muito mais uma questão de que eu tenho ódio desse grupo, então eu o identifico com esquerda, e aí todo mundo que apoia ou não esse grupo, para mim, não presta, ou esse grupo é da direita, sem a questão de uma ideologia exata, assim, né? Porque vamos imaginar que eu sou contra a esquerda, mas a esquerda, que esquerda? E o que a esquerda prega? Assim, o que exatamente? Ou sou a favor ou contra a direita? Então, assim, falta aos partidos uma identidade. Eu acho que mais do que uma ideologia, falta uma identidade e falta propósito, a ponto de eu identificar, este partido tem como propósito isso, isso e isso, e lutam por isso. Então, isso é visível que quando tem um governo desse partido, seja numa prefeitura, num governo do Estado, fica nítido como se conduz o governo de acordo com essas normas, de acordo com aquilo que é o seu, né, que é o seu programa de governo. Então, eu acho que falta aos partidos uma identidade. E eu acho que a maioria dos partidos não estão afinados com aquilo que a sociedade está dizendo e cobrando. Então, os partidos continuam agindo da mesma forma, parece não entendendo o recado que vem das ruas, o quanto as pessoas estão ávidas por novos comportamentos, né? E os partidos começam pelo fato de que eles não são democráticos. A gente vê no Brasil, por exemplo, que partido no Brasil tem dono, né? O partido tem um dono nacional, tem os donos em nível estadual, tem os donos em nível municipal. Então, nós falamos tanto em reforma política, eu tenho sempre dito que a reforma política ela deveria começar por uma reforma interna dos partidos, uma reforma mesmo. Você vê que, às vezes, muitos partidos começaram a trocar de nome.
assim, para fugir daquele nome de partido. Você vê que assim, é cidadania, é democratas, é patriotas, é rede, é não sei mais o quê, para fugir da ideia de partido, como se eu estivesse então apresentando uma nova coisa, né? um novo movimento, assim, não é partido, porque partido está desgastado e tal. Mas não é isso. Não é trocar nome que modifica, porque troca os nomes, mas você vê que a conduta continua a mesma. As pessoas que comandam continuam as mesmas, as práticas continuam as mesmas. Assim, não é o nome, não é trocar nome que provoca mudança. Você tem que trocar comportamento, você tem que trocar ações, a ponto de que a população passe a acreditar naquele movimento, naquelas ações, né? na verdade daqueles propósitos, e não interessa quais. Né? Você não pode ficar fazendo discurso para agradar A, B ou C. Você tem que ter propósitos firmes e ter um norte, ter coerência naquilo que se faça. Né? Então, eu acho que os partidos precisam de uma ampla reforma interna. O senhor vai procurar um outro partido para participar das eleições de 2020? Porque já diz o seu nome, né? Já divulga seu nome como um possível candidato à Prefeitura de Vitória. Então, hoje eu sou pré-candidato à Prefeitura de Vitória, me falta saber por qual partido. Né? Hoje eu estou no PSB. O PSB não se manifestou nesse sentido, né? Assim, de apoio a essa intenção. Então, assim, eu vou tentar, né, os meios que eu tiver para ser candidato a prefeito de Vitória. Agora, como é que isso vai se dar ainda, nem eu mesmo sei. O senhor entrou na política, né? É um educador, né, por formação, por ofício, mas o senhor entrou na política com o objetivo de repente, chegar a algum cargo, como ser prefeito de Vitória, de repente, governador do Espírito Santo? Não, eu entrei na política com o propósito de fazer alguma diferença na política. Eu sempre acompanhei a política a minha vida inteira, sou professor de geografia, sou mestre em educação, então sempre acompanhei a política, sempre li muito para entender a política, para tentar entender que a política brasileira ela é extremamente complicada entre aquilo que parece ser e aquilo que ela realmente é. Então, assim, eu entrei na política para tentar fazer a diferença, para tentar mostrar que seria possível uma pessoa entrar na política e não fazer as mesmas coisas, não entrar na política e se acomodar e passar a ser mais um na política. Né? Então, meu objetivo era esse, e continua sendo. Eu nunca me programei assim, eu vou ser candidata, eu vou ser deputado, depois eu vou ser prefeito, depois eu vou ser isso, depois eu vou ser... Eu acho que as coisas vão... Isso tem que ser um caminho natural, não pode ser propósito, porque senão eu penso que o político passa a ser carreirista, porque ele passa a trabalhar não para fazer aquilo que ele tem que fazer, ele passa a trabalhar sempre buscando esse objetivo pessoal, que é o outro cargo, que é uma ascendência, etc. Então, assim, eu acho que a possibilidade de ser ou não prefeito é um caminho natural, nunca foi um objetivo, um sonho, ou se eu não for candidato hoje, de repente um dia eu posso ser candidato a governador do estado, ou a senador, ou seja lá o que for, mas como um caminho natural, não como um objetivo a ser perseguido, porque eu acho que aí você esquece de fazer o que você deveria fazer e passa a ficar perseguindo metas, e eu acho que aí você cai no carreirismo político.